Olá, sexto ano. Vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente está aí com conteúdo também de prova. Mais uma vez falando aí sobre alguns assuntos que a gente fez durante esse período, esse bimestre. E a gente vai trazer alguns assuntos, principalmente sobre as questões climáticas, que foi o que a gente tratou aí nesse bimestre, né? Vamos lá para a nossa aula. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder acompanhar do livro. Se possível, pegue aí o seu livro para que você possa acompanhar também, ok? A gente vai começar lá na página 356. Tirar o pequeno efeito aqui para animar e colocar aqui a compartilhamento da tela. Vai pegar no seu livro. Vamos lá. Agora deixa eu compartilhar a página 356. Mas lá está demorando um pouquinho, mas vamos aguardar. Já vai apresentar aí. Página 356, a gente vai estar falando aí, como eu falei, das questões climáticas. Vai começar falando sobre as zonas climáticas, né, que é o principal fator aí que mostra a divisão de áreas com climas diferentes. E dentro desse contexto que a gente vai estar estudando hoje, a gente vai estar falando também sobre dois elementos principais aí da atmosfera, ou elementos atmosféricos que influenciam a questão do clima, ok? Mas primeiro vamos começar aí pelas zonas climáticas. Vou botar aqui numa página só, que a gente vai ver hoje a página 356 e vou aumentar ela para que a gente possa visualizar melhor. Vamos lá. Então, já a gente volta para os elementos, mas só para a gente lembrar aqui, a gente sabe que os climas, né, em qualquer território do planeta, eles são influenciados por vários elementos. E um dos principais fatores que vai influenciar o clima é a chamada latitude. E a latitude ela tem a ver com a distância da linha do Equador, seja ela na direção norte, seja ela na direção sul. Só para a gente lembrar aqui, vou marcando, que vocês possam acompanhar. Ó, pegando o globo aqui, a gente tem a linha do Equador no centro. E, à medida que você se distancia da linha do Equador, seja para o norte ou seja para o sul, você vai mudando a temperatura. Lembrando que a linha do Equador é a parte mais quente do planeta, é a parte que tem as maiores temperaturas, ou seja, temperaturas mais elevadas. As partes próximas dos polos, ou seja, mais distantes da linha do Equador, são as partes mais frias do planeta. E dentro dessa visão de lugar com maiores temperaturas e lugares com menor temperatura, e a gente tem aí 3 zonas climáticas, né? Porque os lugares que têm temperaturas mais baixas e os lugares que têm temperaturas mais elevadas formam aí algumas áreas de climas característicos. Então a gente tem aqui essa área laranja, que é a parte mais aquecida do planeta, que é chamada aqui de zonas tropicais. Essa primeira aqui, a terceira que está aqui embaixo, marcada na legenda. Então, são as áreas mais quentes do planeta, com temperaturas mais elevadas, chamadas aí de zonas tropicais.
E a gente tem as zonas mais frias, que são essas que estão aqui, ó. Zona polar ártica, e aqui ao sul, zona polar antártica. Então, também são chamadas de zonas polares. Você tem uma no sul e uma no norte, mas, em geral, elas são chamadas de zonas climáticas, né? E a gente tem, entre a área mais quente e a área mais fria, a gente tem essa amarela, que fica entre a área mais aquecida do planeta, né, que tem temperaturas mais elevadas, e as áreas mais distantes da linha do Equador, que são as áreas com temperaturas menos elevadas. Entre elas duas, você tem as chamadas zonas temperadas. Zona temperada do norte e aqui, zona temperada do sul. Então, você tem um outro tipo, que são as zonas temperadas, que está pintada aí de amarelo, ok? Então, a gente viu que a latitude é um dos elementos que influenciam a temperatura da atmosfera, o clima atmosférico, e a gente tem, considerando aí a latitude, a gente tem, ou seja, considerando a latitude, que é a distância em relação à linha do Equador, seja para o norte ou para o sul, a gente tem 3 zonas climáticas, ok? 3 zonas climáticas que a gente está falando do tipo, das características. Então, a gente tem as zonas polares, que é um grupo de, ou um tipo de zonas climáticas. A gente tem zonas temperadas e a gente tem zonas tropicais, ok? Então, 3 tipos de zonas climáticas. E lembrando aí que a parte que tem temperaturas mais elevadas é a parte próxima da linha do Equador, e as zonas climáticas que estão mais afastadas, ou as áreas do planeta que estão mais afastadas da linha do Equador, são áreas que têm menos, que têm temperaturas menos elevadas, ok? Que são aí, as menos elevadas são as zonas polares. E vamos ver agora alguns elementos, a gente só vai citar aqui, que a gente já viu, se preciso for a gente volta aqui para fazer uma revisão, mas a gente vai ver quais são os elementos que influenciam a atmosfera, né? Que é chamado também de elementos atmosféricos. A gente tem a temperatura atmosférica, a gente tem a latitude, que foi o que está relacionado com essas zonas climáticas que a gente viu agora. Na próxima página, a gente tem, passar um pouquinho aqui. Próxima página, a gente tem a altitude, né, que tem a ver com a distância, ou qual é a medida que tem do ponto inicial de um relevo até em direção aí às partes mais elevadas da atmosfera. Quando você vai verificando essa medida, então você vai verificar qual é a altitude. E lembrando que a altitude tem como referência não só a parte onde inicia um relevo, mas tem como referência aí o nível do mar. Então, dependendo da distância que você tem do início de um relevo até o máximo de altura, a parte mais elevada dele, que você vai medir, tendo aí como referência a linha o nível do mar, então você chama isso de altitude, que isso também influencia aí a questão da temperatura, né, da atmosfera. E lembrando que a altitude ela não é só verificada, mas ela também pode ser verificada abaixo do nível do mar, que aí são as depressões. Isso também influencia. E a gente tem também que influencia aí a atmosfera na questão do clima, é a maritimidade e a continentalidade, que tem a ver com a proximidade. Ó, esse mapa aqui, por exemplo, essa área aqui é a área litorânea, a área onde está em contato com o oceano, com o mar. E essa parte aqui está em contato com a outra parte do continente. E aqui, essa parte do Brasil está mais no interior, está mais distante da parte litoral, que é a parte onde... Então, essa parte, as cidades que estão próximas aqui ao mar, vai receber influência da maritimidade. As cidades que estão aqui no interior do Brasil
os efeitos, a questão do clima dela vai ser influenciado pela continentalidade, ou seja, menos pela maritimidade, mais pela continentalidade. Então, isso também influencia a atmosfera, considerando aí o clima, né, naquela região. E a pressão atmosférica, que é um outro fator que influencia também a questão do clima. E a gente vai estar vendo hoje duas questões que influenciam a atmosfera. Para destacar, a gente só citou quais são os elementos da atmosfera, ou os elementos atmosféricos, né, que é o correto. E hoje a gente vai estar lendo um pouquinho sobre a questão da amplitude térmica e da pressão atmosférica. Primeiro, amplitude térmica, né, que a gente tem que lembrar que tem uma continha, a gente vai ler aqui, mas já falamos da continha. Em geral, a superfície terrestre apresenta variação de temperatura durante o dia e a noite. Quanto maior o efeito da continentalidade, maior será a amplitude térmica. Quanto maior a influência da maritimidade, menor será a amplitude térmica. Para estabelecer essa variação de temperatura, ou seja, a amplitude térmica, é necessário registrar a temperatura máxima, que a gente vai frisar, né? Que é a variação de temperatura considerando a temperatura máxima, e a mínima do lugar durante o dia, por exemplo. Em seguida, deve-se calcular a amplitude térmica, como mostra a tabela a seguir, que retrata a cidade de Belo Horizonte. Então, o que é a amplitude térmica? Deixa eu frisar aqui outra coisa. Ó. Variação. É a variação ou a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima. E aqui tem uma continha. Por exemplo, nessa cidade de Belo Horizonte, temperatura máxima foi de 28 graus, que eles verificaram. E a temperatura mínima de 13 graus. Você faz a conta de 28 menos 13, vai sobrar 15. Então, 15, que é a variação, ou seja, que é a distância entre a temperatura mínima e a temperatura máxima, é a amplitude térmica, ok? Então, o que é a amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima, ok? E o outro fator que a gente vai ver é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a atuação da força do ar, sobre as áreas. Peraí, deixa eu voltar que marcou errado aqui. É a atuação da força do ar que atua sobre a atuação da força do ar sobre as áreas da superfície terrestre. E pode variar de acordo com o quê? Temperatura e altitude. Então, a pressão atmosférica tem a ver com a força do ar. Toda a atmosfera que cobre aí a superfície terrestre, você tem aí, por exemplo, que seria uma coluna de ar que está sobre essa região aqui, ó. E aqui, se eu fizer uma outra coluna, essa região sobre o relevo aqui, ó, essa coluna vai ser menor do que essa aqui. Então, eu tenho muito mais, uma camada de ar muito maior daqui até aqui, a superfície. Não, aqui eu tenho uma camada menor e aqui eu tenho uma camada maior, por exemplo. Então, a altitude, ó, a altitude daqui é uma, a altitude daqui, porque tem um relevo, é outra. Então, aqui, ó, a camada de ar, aqui dessa altitude até o final da atmosfera, é menor do que aqui, que tem uma altitude menor, né, está no nível do mar, até o final da atmosfera. Então, essa quantidade de ar aqui, a ação dessa força vai ser maior nessa região. E a ação do ar aqui nessa região vai ser menor. Então, isso muda a diferença de pressão, né? A temperatura também influencia, porque quanto mais frio for o ar, maior será a pressão atmosférica. E, então, a pressão atmosférica também é um elemento atmosférico, ou seja, que influencia o clima de uma região, ok? Nosso próximo assunto vai ser
responder, né? Na verdade, a gente vai agora falar sobre as respostas das questões que nós fizemos aqui. Então, a gente falou aqui, a primeira questão era sobre, a primeira questão que tem na folha é sobre pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Pressão atmosférica é a atuação da força do ar sobre a área da superfície terrestre e pode variar de acordo com temperatura e altitude, ok? Essa é a nossa resposta da primeira questão da folha. A segunda questão que a gente tem está falando sobre amplitude térmica, que a gente viu também nessa folha. Como a gente vai responder que é a amplitude térmica? A gente viu aqui que é a variação de temperatura, ou seja, considerando aí a temperatura máxima e a mínima. Então, essa variação, a melhor maneira de a gente responder o que é amplitude térmica é dizendo que é a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima de um lugar, ok? Isso é amplitude térmica. E a terceira questão que a gente tem para responder, que a gente fez aqui no início, na página 356. Opa, peraí. É sobre as zonas climáticas. A gente tem quais são as zonas climáticas, quais são os 3 tipos de zonas climáticas que a gente tem. Como a gente viu aqui, a gente olha pela legenda, a gente tem um tipo que está de lilás, que são as áreas mais frias, que são as zonas polares. A gente tem as que são mais medianas, né? Mais equilibrada, mais não está nem tão quente nem tão frio, então elas são chamadas de zonas temperadas, que são as amarelas, e a gente tem as zonas tropicais, que são as áreas onde tem as temperaturas mais elevadas, que estão ali próximo da linha do Equador, ok? Então esse é o nosso assunto de hoje, essas são nossas questões. Lembrando a vocês que a gente vai estar fazendo já a prova e vai estar tratando aí das zonas climáticas, amplitude térmica, pressão atmosférica, a questão do tempo e clima, né? Diferenciar que o tempo atmosférico é aquilo que você consegue, são as condições da atmosfera num dado momento de um determinado lugar, e a gente sabe que o clima são as condições da atmosfera verificado aí com um período mais longo, que pode ser de alguns anos, pode ser de algumas décadas e pode ser até de alguns séculos. E a gente vai estar vendo também a questão dos elementos atmosféricos, como a gente falou ali, temperatura atmosférica, latitude, altitude, continentalidade e maritimidade, e também a questão da pressão atmosférica, ok? Tudo isso influencia o clima, então são elementos atmosféricos. E a gente vai ver também sobre o climograma, que é o gráfico aí que apresenta as condições climáticas de um determinado lugar no período de um ano, verificando aí a precipitação e a questão das temperaturas, né? E a gente vai ver também a questão de algumas formações vegetais que a gente destacou, aí a tundra, cerrado e a floresta pluvial tropical, que no caso a tundra é aquela vegetação que se desenvolve num período curto de verão nas áreas polares. O cerrado são vegetações que também são tropicais e que tem aí é caracterizada por estar localizado num clima que passa um período chuvoso e um período seco, e isso traz como consequência as características da vegetação de lá, que apresentam troncos e galhos retorcidos, e vimos também a floresta pluvial tropical, que a gente tem como exemplo a floresta amazônica, que é uma floresta densa, numa região onde tem muita chuva, ou seja, elevada pluviosidade, né, ou elevada precipitação, e também tem temperaturas muito elevadas durante a maior parte do ano, ok? Então, beleza, até a nossa próxima aula. Um abraço para vocês e se cuidem. Vamos que vamos.